Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal. Estamos nós de volta aqui, recebendo vocês no nosso canal, mas ao mesmo tempo visitando tua casa, para que nós possamos ser bênção no teu Shabbat, na tua vida, na tua caminhada. O privilégio! Eu, Sam Stachover, hoje vou compartilhar a minha tela com a minha querida Wanda, Wanda Srabotniak. Shabbat Shalom, Wanda! Shabbat Shalom, Sami. Shabbat Shalom todo mundo que está ouvindo. É sempre tão bom, é um privilégio poder falar dessa maravilha que Deus dá para nós, que é a verdade, que é profundidade, que é tudo que nós precisamos. Nós precisamos realmente do nosso Deus. É isso aí! Nós, sem o nosso Deus, nós estamos desorientados, perdidos e confusos. E, em especial, esta paraxá Emor fala, é uma instrução que Deus dá a Moshe para falar com os Koanim, com os sacerdotes. E isso está em Vaikra, Levítico 21, 1 até o 24, 23. A Haftará nós temos em Ezequiel 44, do 15 ao 31. No Brit Hadashah, nós vemos 1 Pedro 2, 4 até o 10, e o Terrilim, o Salmo 42. E é interessantíssimo, porque a Torá define quem é esse Cohen Agadol. E em Levítico 21, 4, ele diz, ele sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, porque profanaria. Aí, em Levítico 22, Wanda, nós temos duas informações importantíssimas. Em versículo 9 de 22 diz, guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo-o profanado. E ele assina, eu sou o eterno que o santifico. E depois lá em Levítico 22, 29, ele diz, quando oferecerem sacrifício de louvores ao eterno, farão para que sejam aceitos. Não é qualquer coisa, não, é para que seja aceito. E continua no versículo 31, quando ele diz assim, pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. E assina de novo, eu sou o eterno. No versículo 32, de Levítico 22 ainda, nós lemos, não profanareis o meu nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o eterno que vos santifico. E no versículo 33 continua dizendo que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Elohim, eu, o eterno. Quer dizer, toda essa sequência, todo esse arcabouço faz engrandecer o nome de Deus, a preocupação que Deus tem para com o nosso povo. Isso é maravilhoso quando a gente olha e diz assim, Deus está preocupado conosco. E como é que nós estamos preocupados com ele? De que maneira nós podemos oferecer a Deus retribuição por tudo isso que ele nos ofereceu, Wanda? Acho que a primeira coisa é abrir o coração. A segunda é entender o que Deus mostrou para a gente. Então, uma das coisas que ele mostrou é a gente tem que ser separado, pelo menos naquela época. A gente não poderia, os judeus não poderiam ser contaminados pelas coisas do mundo, que era idolatria, que as pessoas faziam, quando alguém morria, eles tocavam. Então, Deus sempre falou assim, olha, vocês são meus, eu vou separar vocês. O que é ser santo? Santo é separado. Então, eu gosto muito desse Levítico 21, onde ele diz, olha, os sacerdotes não vão fazer o que o povo está fazendo, eles são separados. Depois veio o nosso sacerdote, que é Yeshua, mas naquela época eles já tinham que seguir algumas coisas, e era difícil de seguir, como a gente falou agora há pouco, porque eram tantas leis, não faça isso, não faça aquilo,
carneirinho tem que ser perfeito, a pessoa que vai dar o sacrifício também tem que ser perfeita. Eram muitas leis, mas Deus é tão perfeito que ele deu o Yeshua para nós, e o Yeshua abriu tudo isso. E agora nós somos livres nele, porque ele que vai trazer para nós essa única verdade. A salvação vem dele, não mais você precisa fazer isso ou aquilo, você só tem que obedecer o que o nosso Yeshua, o que nosso Deus já fez por nós. Esse sacrifício já foi feito. Agora, nós que precisamos pegar esse sacrifício, nós que precisamos entender. E se Deus quiser, a gente está falando para que as pessoas possam entender, como nós um dia. Eu também não entendia, até que um dia Deus abriu meus olhos, abriu o meu coração e falou: Wanda, olha, não é bem assim. Olha o que Jesus fez, olha o que Yeshua fez. Ele é perfeito. Isso que nós precisamos, abrir o coração. Sim, mas veja só, a recomendação para o Cohen era: você será separado, você será encaminhado para um nível mais alto, um estándar mais alto, né? E no decorrer do tempo, o que aconteceu? Os desvios aconteciam constantemente, porque é só da gente olhar as coisas que a gente sente aquela vontade: olha, peraí, o pecado é gostoso, o pecado abre o olho, satisfaz, mas o gosto amargo fica logo em seguida. O amargor do pecado acaba, de uma certa maneira, mostrando o quão vazio é o pecado, né? Agora, é lógico que o exemplo do Cohen valia para o povo, né? Então, as recomendações que a Torá dá para o Cohen: olha, vai nesse caminho, você não se corrompe com isso, aquilo vai te chamar a atenção, mas não presta. Então, são essas coisas que, no decorrer do tempo, se perderam. Por que se perderam? Porque o povo se desviava constantemente. E aquelas coisas maravilhosas que Deus ofereceu, elas foram ficando para trás. Por quê? Elas foram esvaziadas pelo comportamento do povo. Moisés, em Devarim, Deuteronômio 31, 32, nos seus últimos momentos como líder antes de ser recolhido, ele vira para o povo e diz assim: eu sei que vocês vão se corromper, eu sei que aquilo que eu ofereci como aliança não vai valer, aquilo que vocês queriam era simplesmente murmurar e fazer a vossa vontade. E Deus está lá pedindo: por favor, presta atenção, eu quero cuidar de você. Ah, não, deixa, eu cuido de mim mesmo, né? Então, chega Jeremias, eu gosto muito de falar desse Jeremias 31, onde Jeremias diz assim: vocês se desviaram daquilo que Deus falou. Não adiantou nada tudo aquilo que Deus tinha dado. Então, eu vou oferecer para vocês uma nova aliança, um novo pacto. Não que eu estou acabando com o antigo, mas eu simplesmente vou melhorar o estándar, vou melhorar o nível, porque agora eu vou tocar o coração de vocês. E quando Moshe, lá atrás, em Devarim, assim: Deus vai circuncidar o vosso coração, você está lá em Jeremias. Eu vou te dar uma nova instrução, uma nova situação onde o teu coração vai reconhecer a mim. E isso vem justamente através de Yeshua. Wanda, isso é lindo, é demais maravilhoso, porque Deus está preocupado conosco. E aí? O que você me conta? Aí, aí que eu conto que você falou uma coisa muito incrível sobre o pecado, mas o pecado, ele tem consequência, ele é gostoso, mas ele tem consequência. E o Davi, quando ele errou, quando ele fez besteira, ele se arrependeu, mas teve consequência, mesmo quando a gente se arrepende. Então, por acaso, nós vimos drogados no sábado, e com certeza eles também entraram nesse pecado, jovens não entendiam. Então, é muito importante a gente ser guiado por esse Deus que ele quer o melhor, e as pessoas às vezes não estão enxergando. Então, uma coisa que eu gosto muito, além de obedecer aquilo que Deus já mandou, é o Salmo 42, que por duas vezes, no 5 e no 11, as pessoas têm dúvidas, têm problemas, então ele diz assim: por que estão tão tristes? Por que estão tão aflitos?
eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Salvador. Então, a gente tem que pôr esperança em quem? Só em Deus. Essa que é a, a, a saída desse mundo tão conturbado hoje, que muitas vezes a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, cada dia vem mais coisas, mais leis novas, mais... A esperança está nele. Se a gente não tiver esperança num Deus todo-poderoso que ama o povo dele, ele ama aquela promessa que ele fez lá atrás para o Abraão, ela ainda hoje é válida. Então, nós precisamos só abrir o coração, circuncisar o coração. O que você acha, Sérgio? Permitir a Deus circuncidar o nosso coração. Quando você trouxe o Salmo 42, eu voltei para 1 Pedro 2. Olha só, o versículo 4 começa dizendo assim: chegando-vos para ele, Yeshua, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. De novo tem uma preciosidade nisso. Olha só que coisa linda. Deus nos deu uma pedra viva, vivo. Por isso que nós dizemos, Yeshua é o Mashiach vivo de Israel. Né? Então, ele está participando de todas as coisas desde que a gente deixe. Porque quando nós deixamos, ele faz. A transformação que houve nas nossas vidas, na minha pelo menos, foi quando parei para entender o que era a grandeza de Yeshua, a tal da pedra de canto, a pedra de esquina, que foi rejeitada. Lamentavelmente, o nosso povo vem rejeitando Yeshua desde há muito tempo. O ciúme que o povo tinha das maravilhas que Yeshua fez foi horrível, mas era parte do plano. E hoje nós, como conhecedores do plano, não inteiro, a gente tem algumas ideias do que tem pela frente, mas a nossa linha de conduta é exaltar o nome de quem é aquele que tira o pecado do mundo. E quem é que tira o pecado do mundo? O Cohen ia lá todo ano em Yom Kippur, o dia das expiações, e fazia o sacrifício. Aí o povo saía de ver o sacrifício e continuava no caminho deles. Aí Yeshua diz assim, tá bom, olha, eu vou quebrar o galho do Cohen, já que vai se perder nas genealogias, não vai ter mais os filhos de Arão, então eu vou resolver o assunto, eu sou o que tira o pecado do mundo. Mas para isso nós precisamos abrir os nossos olhos para ver, não é isso? É isso, exatamente isso. E ele veio para nós podermos ter essa liberdade que antes a gente não tinha. E era muito difícil também obedecer, não era fácil. Então, esse Yeshua que veio para trazer a liberdade. E a gente só tem essa liberdade e a certeza do amanhã quando nós temos ele. Eu não tenho nenhum medo, nenhum. Eu não penso que não vai ter isso, não vai ter. Claro que a gente precisa ler cada vez mais e entender cada vez mais, porque tudo está escrito, tudo está na Bíblia, na Torá. A gente só precisa se apoderar da verdade. A verdade é Deus está lá e a gente tem que pegar e entender. Quando a gente entende, as coisas andam cada vez melhores. E é isso que nós precisamos. Eu realmente desejo para todas as pessoas que estão ouvindo, abrem o coração, porque ele vai entrar. E quando ele entra, ele faz toda a diferença. Os milagres que ele fazia na época, ele faz ainda hoje. É só a gente pedir. Tem horas que o milagre é levantar e dizer assim: olha, eu estou aqui. Tem gente que vai dormir e não acorda. Então, toda hora a gente está vendo milagres. E isso que a gente espera, eu espero de coração, assim como eu acordei, que as pessoas possam acordar e ter esse coração transformado. Maravilha. Quando nós dizemos de que Israel no caminho é o nome do nosso canal, nós, ao mesmo tempo, chamamos aquilo que Yeshua declarou.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós entendemos de que o caminho é uma pessoa, Yeshua. A verdade é uma pessoa, Yeshua. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você quer vida? Então, é uma pessoa, está lá. Ela está te dando as orientações de como fazer e de que maneira viver. Então, quando a gente celebra o Shabbat Emor, Shabbat que Moshe está falando com os Koanim, ele está falando conosco hoje, porque se o Eterno permitiu que fossem perdidas as genealogias com a destruição do Beit HaMikdash, porque ele tinha um plano maior. Ele já tinha nos dado o upgrade para as instruções 613 mitzvot, não tem jeito de ser cumprida. Aliás, dificilmente a gente consegue cumprir os 10 mandamentos dados no Sinai. Então, põe no teu entendimento uma coisa, nós precisamos de ajuda. E que emor no teu coração, que fale no teu coração, que o Eterno converse com o teu coração, não com tua mente, com o teu entendimento, mas com aquilo que é sobrenatural, com o poder dele na tua vida, para transformar o teu caminhar para um caminhar diante do Eterno. Eu sei que é difícil, mas pede ajuda. Pede ajuda que o Eterno está pronto para te ajudar. E nós também. Nós aceitamos os teus comentários no canal e se você quiser fazer isso de uma maneira bem confidencial, tem um endereço de e-mail. Ninguém vai saber o que você nos perguntou, nem o que você gostaria de ouvir. Fazemos isso com enorme alegria para compartilhar esse privilégio de trabalhar para o Eterno, o nosso Elohim. E que isso te traga shalom para o teu Shabbat. Shabbat shalom, pessoal! Shabbat Shalom.